Glória a Deus. Graça e paz, abençoados. Vamos nos assentar e vamos nos alimentar com o pão vivo que desceu dos céus, Jesus Cristo, amém? Curva a tua cabeça. Ó Deus, aqui está a tua igreja, Pai. Aqui está, meu Deus, um povo que o Senhor escolheu fazer morada nele, Pai. Aqui está um povo, Deus, que o teu Espírito direciona. E neste dia, nessa manhã, eu quero, Pai, me esvaziar para que a tua graça seja manifesta no nosso meio, para que o teu nome seja glorificado, para que a tua igreja seja bem alimentada. Em nome de um Deus que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo, o ressuscitado. Amém? Sejam todos bem-vindos, nossos irmãos aqui no Facebook, também logo mais lá no YouTube. Hoje é o que? 14/7 de 2019. Eu nunca fiz isso, mas eu quero fazer isso hoje. É porque de fato essas mensagens ficam arquivadas. E quem sabe um irmão, né, nosso, daqui a 10, 15 anos vai estar ouvindo essa mensagem. E vai estar sendo liberto do sistema religioso, do mundo tradicional. E vai estar sendo curado, porque aconteceu com cada um de nós desta forma. Amém? Então, vamos ao banquete. E o tema nesta manhã é o chamado de Paulo e o mistério revelado. Ô, irmão, por que esse tema? É simples. Nós sabemos que nos dias de sua carne, Jesus de Nazaré está registrado no livro de Mateus, livro histórico, capítulo 10, versículo 5 e o 6. Jesus de Nazaré, ele escolheu dentre os seus discípulos, ele chamou 12, a quem designou como apóstolo. Apóstolo quer dizer enviado, aqueles que foram enviados por Jesus. Jesus escolheu 12 dentre os seus discípulos, mas Jesus deu uma ordem àqueles 12. Jesus disse que era para eles irem apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não era para eles, os 12, irem aos samaritanos e nem tampouco aos gentios, que somos nós. Então, os primeiros apóstolos, eles não receberam o mandamento do Senhor para pregar para nós, gentios, que não temos origem judaica. Entretanto, Jesus levanta um 13º apóstolo, chamado Paulo. E a este, Jesus envia aos gentios. Não apenas aos gentios, mas também aos judeus. Não apenas aos judeus, mas também a todos os príncipes e reis da terra. Ou seja, o ministério de Paulo era um ministério universal, que cobria tanto os judeus, como também os gentios. Todos os outros apóstolos que pregaram até a morte de Jesus, eles tiveram que entender que o ministério deles tiveram uma finalidade, que foi anunciar o Nazareno para Israel. Agora, depois que Paulo é levantado, eles agora têm que entender que Paulo agora é que tem a palavra para os gentios. Tanto é verdade que quando Pedro chega, está registrado na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 11 a seguir, que quando Pedro chega a Antioquia, ele vê a liberdade que os irmãos tinham em Cristo. Paulo estava ministrando para aquela igreja. De repente, quando Pedro percebe que Tiago e João e os outros apóstolos que eram da circuncisão, ou seja, apóstolos enviados aos judeus, estavam chegando, Pedro dissimuladamente começou a se afastar. Quando Paulo olha a dissimulação de Pedro, está lá no versículo 14 do capítulo 2 de Gálatas, Paulo repreende a Pedro na presença da igreja, dizendo que Pedro não estava andando em conformidade com a verdade do evangelho, porque Pedro estava querendo judaizar os gentios que não tinham leis de mandamentos e nem de rudimentos. Paulo dá uma lição de Pedro, parece que o capítulo 2 de Gálatas é todo para Pedro, e Paulo diz, olha, eu não anulo a graça, porque se a justiça procede da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. E Pedro estava querendo se justificar por obras da lei, e foi por Paulo
repreendido. Mas vamos entender a origem desse apostolado, ou seja, quando foi que começou o chamado de Paulo? A título de curiosidade, Paulo ele era um fariseu, judeu, fariseu, zeloso de boas obras, mas ele perseguia a igreja de Jesus, porque ele era da religião judaica, ele era um fariseu. Então quando ele viu as pessoas seguindo a Jesus, ele começou a perseguir os discípulos de Jesus e os apóstolos também de Jesus. Mas amado, quem é escolhido antes da fundação do mundo? Quem é escolhido quando mesmo Paulo reconhece que no ventre da mãe Deus já tinha separado ele para pregar o evangelho da graça? Não tem jeito, roda, bate a cabeça, vai na religião A, B ou C, vive no mundo, mas quando Deus atrai para esta graça, não tem jeito, porque é uma palavra do Espírito em nós. Olha o que aconteceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. E Saulo, era o nome dele, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele respirava ameaças e morte. Eu quero matar esses crentes. Tanto é que ele consentiu na morte de Estevão, o diácono Estevão. Então Paulo estava furioso com os discípulos de Jesus. Ele dirigiu ao sumo sacerdote para quê? Olha lá, versículo 2. E pediu-lhe carta, presta atenção, cartas, eita, né? O sistema já gosta de carta, né, irmão? Vai pregar naquela igreja, tem que levar a carta do pastor. Vai sair dessa igreja, vai entrar na outra, tem que receber a minha carta e a minha autorização. Isso é coisa de religião, irmão. Jesus não tem nada a ver com isso. E pediu cartas para Damasco, ou seja, ele estava indo para Damasco, mas ele pediu carta de autorização para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns da seita, ou seja, alguns daquela seita, Paulo tinha em mente que os seguidores de Jesus eram a seita. Assim somos nós hoje, que seguimos o Cristo ressurreto. Isso é uma seita. Esta igreja que não tem dízimo é seita. Esta igreja que não faz isso é seita. Esta igreja que não derrama óleo é seita. É porque eles não entendem Jesus. Eles são religiosos. E assim estava Paulo, religioso, fanático, perseguindo o povo de Deus, maltratando o povo de Deus, mas ele tinha em mente que ele estava servindo a Deus. Que interessante, né, irmão? E muitos estão achando que estão servindo a Deus, mas na verdade estão perseguindo. Então ele pediu carta para que, se encontrasse daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Paulo queria prender os discípulos. Não obstante, é isso que a religião faz. Quer prender os filhos de Deus. Isso pode, isso não pode. A irmã veio com brinco. Não pode, irmã. Com brinco é direto para o inferno. Porque quer escravizar o povo de Deus, irmão. A religião escraviza. É por isso de tantas guerras neste mundo. Por causa desta praga chamada religião. Olha, nós não somos religiosos. Nós não somos evangélicos. Nós somos cristãos, imitadores de Cristo, pequenos Cristo. Aprenda isso. Você não está aqui para defender o pastor Elcio, a placa da denominação. Você está aqui para defender o evangelho de Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado e esse é o nosso compromisso, amado. Então ele pediu cartas para quê? Para conduzir presos a Jerusalém. E é assim que o sistema faz. Você não pode sair daqui. Se você viajar sem minha autorização, está debaixo de maldição. Se sair da minha igreja e entrar na do vizinho, por certo vai perder carro, vai perder casa, vai perder... Aí começa a praguejar. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou, meu irmão. Tu és livre. Olha Paulo, perseguidor da igreja de Deus. Vamos lá. 3. E indo... no caminho, sempre vai acontecer alguma coisa no caminho, na caminhada, irmão. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, Deus deixou ele ir. A vontade permissiva de Deus. Tu quer perseguir a minha igreja? Vai, Paulo, vai, eu deixo. Olha lá, segura aí. Olha lá, e indo no caminho, aconteceu... Segura aí, por favor. Eu sei, ele está falando comigo, mas... Tá bom, depois a gente conversa. Olha lá. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Tá aí, meu querido, ouça a palavra.
Coloca ele sentado em algum lugar, por favor. E indo chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Tem que ser assim, né, meu? A luz tem que vir do céu. A luz é para iluminar o teu entendimento. A luz é para clarear. Jesus é a luz. E onde ele chega, as trevas são dissipadas, irmão. As trevas não combinam com a luz de Jesus, porque a luz tudo revela, e Paulo estava precisando desta luz do Senhor na vida dele. Paulo ainda, mesmo religioso, ele andava em trevas, porque a religião, ela cega, ela põe um véu. Subitamente o cercou o resplendor de luz do céu. Vamos lá. 4. E caindo em terra. Tem que se prostrar, irmão. Porque quando o evangelho chega, quando a palavra está sendo pregada, toda boca se fecha. Toda boca se cala para ouvir Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia... Quando ele caiu, ele ouviu uma voz que dizia... Amanto, ele não ouviu nada de língua estranha. Como diz Geraldo Moraes, meu irmão, samba lá para trás, quica lá na frente, ele não ouviu nada disso. Abarabaxou, o irmão estava vendendo acarajé na porta da igreja, aí... E aí acabou a acarajé, só ficou abará. No final do culto, a irmã começou a gritar, vamos colocar promoção. Abarabaxou, abarabaxou, abarabaxou. Todos os irmãos... Não era nada disso que a igreja estava pensando. Era do abará que a irmã estava falando. E caindo em terra, ouviu uma voz que ele dizia, Saulo, Deus fala claramente, meu irmão. Senhor, fala comigo, Jesus. Jesus, eu vou entrar nesta igreja hoje e eu quero ver o Senhor usar um profeta. Para com isso, irmão. Valeu. Jesus fala pela palavra, irmãos. E ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Até parece que Jesus não sabia. Por que me persegues? Olha lá. 5. E ele disse, Saulo disse, quem és, Senhor? Ué, quem és? Mas Saulo, tu não faz jejum 3 vezes na semana? Porque ele era um fariseu, praticante, zeloso. Mas Saulo, tu não está sempre nos montes buscando poder? Mas Paulo, tu não está sempre aí no altar sacrificando? Tu não está com carta aí do sumo sacerdote? E agora tu vem perguntar quem eu sou? Paulo ou Saulo não conhecia o Deus que ele achava que servia. Assim estão os filhos de Deus hoje, agora, nesse exato momento, onde os lobos disfarçados de ovelhas com bicho estão de Deus vir para o altar sacrificar. O sacrifício foi Cristo, esse o altar é Jesus. Você não foi chamado para sacrificar, mas você foi chamado para obedecer o sacrifício do Calvário. Ele não sabia quem é, Senhor. E disse o Senhor, eu sou Jesus. Permita-me eu te apresentar, já que você não me conhece. Permita-me eu falar para você, religioso, já que você passou 30, 40 anos perseguindo os meus filhos, enganando o meu povo e não sabe quem eu sou. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti, disse Jesus para Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar é lutar contra o quê? Os aguilhões. Jesus usa uma figura, uma ferramenta que era para espetar os bois. Era uma lança com a ponta de ferro, com a haste de ferro, que servia para espetar os bois. Jesus estava dizendo para Paulo, eu estou com este aguilhão em você, eu estou te espetando, eu estou tentando, levando você para o caminho certo, mas você está lutando contra o chamado, lutando contra a verdade, lutando contra Deus. Dura coisa é para ti
recalcitrar, lutar contra os aguilhões. Quanto mais Paulo se batia, mais Paulo se feria. Quanto mais Paulo resistia ao evangelho, mais Paulo sofria. E é por isso que muitos filhos de Deus estão sofrendo, porque estão resistindo à palavra da vida. Eu não vejo bem assim não. Minha vida eu faço o que eu quero. É? Vivo não mais eu, como ministrou o irmão. Cristo vive. Se tu quer fazer o que você quer, você não está dizendo que é de Deus, que Deus é que manda na tua vida. Se fosse para fazer o que eu quero, eu não estava aqui pregando o evangelho, estava aí no mundo aí dando murro e tomando murro, que era isso que eu gostava de fazer, lutar. Mas aqui estou eu, contra os aguilhões de Deus, ou seja, o chamado, os dons e a vocação e o propósito que é maior do que tudo e que todos. Olha lá os 6. E ele, Paulo, tremendo e atônito. Paulo já não sabia mais o que fazer, para onde ir. Jesus bradou, irmão. Hoje o povo fica com medo do líder religioso. Eu não posso errar porque o pastor está me olhando. É para temer Jesus Cristo, irmão. Porque o seu pastor ele vai dormir com a esposa dele, sei lá com quem, né? Que hoje está uma bagunça aqui só. E aí, meus irmãos, você vai para sua casa e coloca a cabeça no seu travesseiro. É você e Deus, porque Jesus é o pastor da tua alma. Ele te vê em todo o tempo. Quando Paulo ouviu a voz do Senhor, meu irmão, ele tremendo e atônito disse, ele não aguentou mais lutar contra os agrilhões. Senhor, que queres que eu te faça? Que queres que eu faça? Quando você ouve a voz do Espírito, meu amado, a pergunta é, Jesus, me conduz agora. Eu já tentei andar com minhas próprias pernas. Eu já tentei conquistar os meus sonhos. Eu já tentei em lugares onde o Senhor não quis que eu fosse. Estava me ferindo a minha carne, mas agora eu ouvi a tua voz, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? O que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor. Disse quem? Disse-lhe o mestre da sinagoga. Já não é mais Caifás que dá carta para Paulo. Agora quem dá a palavra é o Senhor Jesus. Paulo agora já não recorre a Gamaliel, o seu mestre. Paulo agora já não recorre a Caifás, o sumo sacerdote da época. Paulo agora recorre a Jesus. Porque só ele pode fazer. Ninguém pode fazer. O que queres que eu faça? Disse o Senhor, levanta-te. Presta atenção. Levanta-te, põe-te de pé. Jesus não quer ninguém caído. Eu fui no culto hoje de poder, quando a irmã soprou no microfone, o irmão levantou o casaco e o crente caindo. É engraçado que Paulo diz assim, olha, tu que está de pé, cuides para que não? Aí tem gente que está caindo literalmente. E não é na graça, é na desgraça, separado da graça. Disse o Senhor, levanta-te e entra na cidade. E lá na cidade te será dito o que te convém. Deus disse, eu vou dar ordem. Jesus disse, eu vou dar a palavra. E lá eu vou lhe ensinar o que é que você deve fazer. Levanta-te. Ouça a orientação. Ouça a direção. Levanta-te. E entra na cidade. E lá te será dito o que te convém fazer. Mas Jesus, se o Senhor mandar eu fazer algo que o meu pastor não gosta, aí vai pegar mal para mim, né, Jesus? Jesus não quer conta com isso, irmão. Jesus, no tempo de sua carne, ele curou um jovem que havia nascido cego. E quando os fariseus chegaram para os pais do jovem, quem curou esse jovem? Aí os pais ficaram com medo para não perder, sabe, a sua posição na sinagoga. A pergunta a ele é de maior, ele responde por si mesmo. Então é assim, amado. Às vezes, por que você está fazendo isso? Não, Jesus está me orientando. Por que você agora está... Não, Jesus está me orientando. Não, mas aqui não é Jesus não, irmão. Aqui quem manda sou eu. Não presta. Porque quem manda é Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E disse o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Olha lá. 7.
E os homens que iam com ele, com Saulo, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então aqueles que seguiam Paulo disseram: o que é isso? Que voz é essa? Eles ouviam a voz, mas eles não viam absolutamente ninguém. Olha lá. 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-os pela mão, o conduziram aonde? Ele foi exatamente para onde ele planejou ir. Só que agora com outros planos. Porque ele queria ir para Damasco para perseguir os irmãos. Agora Deus envia ele para Damasco para ele ser perseguido por causa do Evangelho. Olha que interessante, né, irmão? Então, o Senhor conduziu, né, através dos homens, os homens guiando pela mão conduziram a Damasco, que era o destino dele, olha lá. E este, Saulo, esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Pronto. Paulo aqui agora ficou ali sem comer, sem beber, não via ninguém. Foi necessário Deus cegar Paulo, literalmente. Porque Paulo só enxergava a religiosidade. Paulo, amado, ele só enxergava o que ele queria enxergar. Jesus disse que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas os olhos de Paulo era treva. Porque Paulo queria perseguir os filhos de Deus. Paulo queria maltratar os irmãos. Então os olhos de Paulo eram maus. Então foi necessário Deus cegar Paulo, para Deus restaurar a visão de Paulo. Assim, meus amados, estávamos nós. Nós só enxergávamos o que a religião passava como verdade. Você nunca chegou a consultar o Espírito, consultar a palavra. Por que o meu pastor disse que eu tenho que ter cuidado para não perder a salvação, quando Jesus Cristo diz que a salvação é eterna e que é um dom de Deus e que os dons são irrevogáveis? Logo, ele me deu, ele não tira. Mas a religião lhe cegou. E você só enxergava o que eles falavam. Então Paulo só enxergava o que Gamaliel falava, o que Caifás falava, o que os fariseus falavam, porque ele era um dos tais. Deus fez as trevas cair sobre ele, ele ficou cego, sem ver, e não comeu e nem bebeu. Olha lá. Atos 9:10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Este homem aqui, ele aparece do nada. É a única referência que eu me lembro dele na Bíblia. Agora ele teve um papel muito importante, olha lá. Chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Conte comigo. Porque é assim que os filhos de Deus se comportam. Jesus falou: eis-me aqui, Pai. Conte comigo. Então Deus falou com Ananias em visão, e ele respondeu: eis-me aqui. Olha lá, 11. E disse o Senhor, o negócio de Deus é levantar os caídos, meu irmão. Paulo caiu, ele disse: levanta-te. Falou com Ananias, olha lá, levanta-te e vai à rua chamada direita. Deus não é Deus de confusão, irmão. O pastor falou aqui, não será que essa palavra foi para mim? Eu fiquei em dúvida se foi para mim ou foi para minha irmã. Meu irmão, que foi para você, Deus confirma. Deus não fica mandando recado para você por outros, não. Deus fala diretamente no teu espírito. Então Deus é claro e objetivo. Deus não é Deus de manobras, como os homens fazem por aí. Você que está desempregado, levanta a mão. Aí 50 levanta a mão. Eu declaro que a porta vai se abrir. Já deu currículo à torta direito, consegue um emprego, aí vai para lá para o pastor: obrigado, pastor, o senhor declarou e eu recebi a benção. Aí fica fácil, né, irmão? Chutômetro, adivinhação. Vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas, não é Iscariotes, e não é também o irmão do Senhor, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está
Ô irmão, eu pensei que Paulo estava jejuando. Porque o texto diz que ele ficou 3 dias sem comer. Paulo estava em jejum. Não, Paulo estava orando. Foi isso que o Senhor falou. Eis que ele está orando. Jesus falou, levantou Paulo, deixou Paulo cego, mas Paulo continuou orando. Hoje Jesus fala, o povo não quer orar, não quer temer, não quer fazer, não quer cumprir, não quer ir, não quer... Não, por quê? Por o quê, irmão? É uma vida com Cristo, irmão, que nós temos. Eis que ele está orando, olha lá. E quando ele orava, o que aconteceu? Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado e punha sobre ele a mão para que tornasse a... Isso é muito interessante, essa passagem. Quem cegou Paulo? Quem cegou Paulo? Jesus poderia ele mesmo abrir os olhos de Paulo? E por que ele usou Ananias? Porque aqueles que se exaltam, Deus abate. Mas aqueles que são humildes, Deus exalta. Paulo estava indo para Damasco fazer o quê? Perseguir o povo de Deus. Agora Deus vai usar um que ele queria perseguir. Para mostrar para ele que Paulo não era nada. Deus agora vai usar um discípulo anônimo para agora restaurar a visão de Paulo. Claro que não foi ele que restaurou, mas ele foi um instrumento de Deus para restaurar a visão de Paulo. E é isso que acontece. Hoje, muitos estão te criticando, dizendo que você está desviado, porque você deixou o pastor A, pastor B, e agora está congregando neste lugar simples e humilde, mas amanhã depois vão bater na sua porta e eu vou dizer, ame, cuide, abençoe. É isso que Deus te chamou. Para eles verem que vocês, que nós somos diferentes. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Deus mostrou para Ananias e também mostrou para Paulo. E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Próximo. 13. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ananias já começou a discordar da ordem de Deus. E aí mora um perigo, né, irmão? Quando a gente começa a discordar do evangelho. Não, eu sei que é assim, mas veja bem, irmão. Está escrito, nós cremos. Deus mandou, vá, faça, por intermédio da direção do evangelho. Quando Deus mandou, e quando ele soube para que era, ele começou a questionar: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Senhor, eu estou parafraseando, Senhor, já que este homem está cego, o Senhor já deixou ele cego, não é melhor a gente aproveitar e matar esse camarada, não? Vamos matar logo esse homem aí, Senhor, porque se ele voltar a enxergar, ele vai continuar perseguindo a igreja. Jesus, Então, meus amados, nunca veja aqueles que estão cegos como se não tivesse jeito. Tem jeito sim. Leve a luz para eles voltarem a enxergar. Olha lá. 14. E aqui, em Damasco, Paulo já estava em Damasco, tem poder. Paulo era um principado ali. Tinha autoridade, tinha poder. Tem poder do quê? Dos principais dos sacerdotes. Ele recebeu carta. Paulo aqui tem poder do homem, não de Deus. Paulo aqui tem poder. Paulo aqui ele é sustentado pelas missões. Mas não foi Deus que enviou? Foi a religião? Aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ele vai prender todo mundo, Jesus. Olha lá o que Jesus disse para ele. Disse-lhe, porém o Senhor: vai, é para ir. Porque este é para quem? Para a religião. Para o pastor, para o bispo. Este é para mim. É para Deus, irmão. Você não foi chamado para mim. Você não foi chamado para a religião. Você foi chamado para seguir e servir a Jesus Cristo. Ainda que eles te desprezem.
Ainda que a tua família não concorde, eu não estou nem aí, eu continuo amando, mas eu quero Jesus. Porque este é para mim um vaso escolhido. Você chegou de uma vitrine e está lá os vasos. Você que vai pagar. Você tem direito de escolher. O vendedor vai dizer, leva esse vermelho. Eu digo, não, eu não quero vermelho, eu quero roxo. Eu quero aquele azul ali. Não, mas eu quero que você... Não, eu não quero levar, eu quero esse aqui. Porque eu estou pagando. E quem paga o preço da... Então é ele que escolhe, irmão. Então Jesus disse, esse é para mim um vaso escolhido. Mas escolhido para quê? Não porque eu sou escolhido. Eu sou predestinado em amor. O Senhor me chamou com a santa vocação. Chamou? Foi escolhido? Então tem um propósito. Esse é para mim um vaso escolhido. Para quê? Para levar o meu nome diante do... Paulo está liberado. Pode pregar para os gentios. Porque antes só era os judeus. Tanto é que eles tinham em mente que só os judeus eram salvos. Agora Jesus abre agora a porta para os gentios. É por isso que Jesus fala lá em João capítulo 10. Ele diz, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Eu tenho outras ovelhas, ele usando aí essa força de expressão, essa analogia. Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Que aprisco? Aprisco judaico. As outras ovelhas eram nós, os gentios. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, que eu haverei de agregá-los. E haverá um só e um só pastor. Então Jesus disse, eu vou unificar esse povo aí. Eu vou rasgar o véu. E todos vocês serão uma família de Deus. Ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos. O ministério de Paulo agora era um ministério universal que ia cobrir todos os povos. Todos os eleitos, tanto judeu como gentios, e os príncipes e os reis da terra, Paulo agora recebeu uma palavra para este povo. Amém? E aqui começa esta carreira de Paulo, o chamado de Paulo e os mistérios que esteve oculto começam agora a ser desenrolados. Vamos continuar, tem mais aí. Atos 9, 19. E tendo comido, ele estava 3 dias sem comer, depois que Ananias orou, ele voltou a enxergar, depois voltou a comer, e tendo comido, ficou confortado. Pronto, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em... No tempo que Saulo ficou com os discípulos que estavam em Damasco, o que foi que Paulo aprendeu? Lei. Porque ele aprendeu com os discípulos de Jesus de Nazaré. É por isso que você vai ver Paulo em Atos dos Apóstolos batizando algumas pessoas ainda em águas. É por isso que você vai ver Paulo em Atos dos Apóstolos dando a cabeça para raspar por causa de um voto com os judeus. É por isso que você vai ver Paulo em Atos dos Apóstolos praticando coisas ainda do judaísmo. Porque quando Jesus chamou, ele ainda ficou dias com os discípulos em Damasco. Ele não tinha recebido a revelação da graça de Deus e do Cristo ressuscitado. Mas, irmão, em Atos dos Apóstolos, Jesus já tinha ressuscitado. Logo, Paulo começou a pregar graça. Paulo não começou a pregar graça. Paulo ainda pregava judaísmo. Paulo ainda pregava lei. Porque haveria de vir um tempo onde Paulo iria receber a totalidade, se é que podemos dizer a totalidade, mas iria receber a revelação do Evangelho da Graça. Olha lá, olha lá. Olha lá. Fique atento aí, viu, irmãos aí. Olha lá, 20. E logo nas sinagogas pregava Cristo, que este era o Filho. Logo. Ele já começou a pregar nas sinagogas. Jesus abriu os olhos, e quando Jesus abriu os olhos, imediatamente na sinagoga, ele já começou a pregar Cristo, que este era o Filho de Deus. Ué, Paulo, mas tu estava me perseguindo ontem.
Hoje eu já estou anunciando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que coisa linda, olha lá, tem mais? 21. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, o nome de Jesus? E para isso veio aqui em Damasco, para os levar presos aos principais dos sacerdotes. O povo ficou confuso. Peraí, este homem aí não era aquele que veio de Damasco? Este homem não era aquele que recebeu cartas dos sacerdotes para vir aqui perseguir os discípulos de Jesus? E agora ele já está anunciando Jesus? Que mudança radical foi essa na vida de Saulo? Que mudança radical foi essa? Meus irmãos, o evangelho transforma. Não existe evangelho sem mudança de caráter. Tem gente que pensa que o evangelho é uma porta larga, porque Jesus chamou, você é livre, você é um abençoado, então eu. Esqueça o eu. O evangelho muda caráter, transforma a mente, transforma a personalidade. O evangelho cura, restaura. Porque Jesus disse por boca de Paulo, Paulo falou direcionado pelo Espírito, porque o evangelho é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que nele. O evangelho é o poder de Deus. E todos ouviram estavam atônitos. E diziam: não é este aqui em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Como é que ele veio para nos levar preso? E agora ele começa a pregar o evangelho. Como é que ele veio para nos perseguir? E agora ele passa a ser perseguido por amor a Cristo. Vamos lá. Atos 26, 12. Olha o que diz. Paulo chega diante de um rei, que esse era o chamado dele também, um rei chamado Agripa. E Paulo agora vai pregar, vai anunciar o evangelho para os grandões, para os nobres, para aqueles que estavam em eminência. Então quando Paulo chega, ele diante do rei, ele diz: sobre o que? Indo então a Damasco, com o poder e comissão dos principais dos sacerdotes. Paulo está relatando o que aconteceu lá no capítulo 9 que nós ministramos. Então eu estava indo para Damasco, com o poder e comissão dos principais dos sacerdotes. Eu estava sendo enviado com autoridade. Olha lá, próximo. 13. Ao meio-dia, ó rei, ele está falando para o rei Agripa, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. 14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em línguas estranhas, em língua dos anjos, que me falava em língua hebraica, e dizia, que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então Paulo relatou para o rei que Jesus apareceu para ele e falou em uma língua que Paulo entendia. Ou seja, Deus falou em hebraico. Não porque o anjo falou para mim. Deus fala, meu amado. Presta atenção aqui. Deus fala uma voz que você entende. Deus fala uma voz que você compreende. Deus não fala coisas estranhas. Coisas estranhas quem fala é a religião para confundir a tua mente. Deus é claro. O apóstolo Paulo disse, a carta aos Coríntios, que há várias espécies de vozes no mundo. E todas elas têm um sentido. Mas nós precisamos entender a que é do Senhor. Ele também fala, cremos que foi ele que escreveu a carta aos Hebreus. Ele fala: não endureçais os vossos corações quando ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus.
Então a voz de Cristo é clara, é objetiva. E caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar, lutar contra os meus aguilhões, ou contra os aguilhões. Paulo entendeu que ia ser difícil ele lutar contra o chamado. Tem mais? 15. E disse eu, Paulo falando para o rei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu... 16. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto. Essa palavra não chegou na tua vida por um acaso. Eu não fui buscar você na tua casa, foi o Espírito que te trouxe. Ou seja, foi Jesus Cristo que te atraiu. Foi Jesus Cristo que te chamou. Foi Jesus Cristo que te escolheu. Porque te apareci por isto? Para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei. Entendeu? Entendeu que quando Jesus chama Paulo, o ministério de Paulo ainda não está fechado? Vai vir muita revelação ainda para a vida de Paulo? E aí alguém me ligou e disse: não, você está entrando em contradição, porque Paulo fez isso em Atos. E por que em Coríntios Paulo não fez? Só por causa disso. Para que ele fosse testemunha das coisas que tem visto, como daquelas que pelas quais te aparecerei ainda. Ou seja, Jesus ainda ia trabalhar no caráter, na vida de Paulo, para revelar o que estava ainda oculto, o que ainda era mistérios. Por isso que o chamado de Paulo, ele revela os mistérios. Próximo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10. Nesse contexto, o apóstolo Paulo está falando do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens, uma hipérbole, né? Ele não está dizendo que fala a língua dos homens, ou seja, de todas as nações. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse todos os bens e desse para ser doado para os pobres, ainda que eu queimasse o meu próprio corpo, ele não ia fazer isso. E se eu não tivesse amor, nada disso seria. Então o contexto, Paulo está falando de amor. Quando chega nesse versículo, Paulo diz assim: mas quando vier o que é perfeito, e o que é perfeito aí é o quê? O amor. Porque o amor é o vínculo da... Paulo não tinha amor, Paulo tinha religião. Nós não tínhamos amor, nós tínhamos religião, porque nós éramos interesseiros. Eu não estou generalizando, mas a maioria se reunia há anos atrás para ir pedir coisas a Deus. A maioria se reunia para pedir um casamento, pedir uma casa, pedir um carro, como é hoje no sistema. Mas hoje eu tenho certeza, você que está recebendo essa palavra, você não está aqui interessado em coisas materiais, porque você entende que quando tu estás cheio do reino de Deus, todas as coisas te são acrescentadas. Mas quando vier o que é perfeito, é o amor que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. A religiosidade, o fanatismo, as obras meritórias, o meu eu será aniquilado, será destruído. Por quê, Paulo? Porque o amor nos constrange. O amor, amado, nos constrange, porque nós vamos passar a entender o amor de Deus em nossas vidas. Que Deus deu prova do seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sem merecermos. Então Paulo agora está diante da perfeição de Deus, que é o amor. Então ele diz assim, olha, então o que é em parte será aniquilado, porque o amor é o vínculo da perfeição, olha lá. Aí ele diz o 11, quando eu era, falava como? Eu vou perseguir esses crentes. Era menino, Paulo era um menino religioso, irmão. Eu vou matar esses irmãos que não querem dar dízimo aqui.
Eu vou matar esses irmãos que não querem sacrificar mais para Caifás. Esses irmãos que não jejuam mais. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas aqui. Acabou o tempo que eu ficava na frente do público. Ele me cantava, acabou, eu cresci. Acabou o tempo que eu colocava a mão e achava que era a minha mão que abençoava o meu irmão. Eu cresci porque eu sei que vocês são abençoados. Acabou o tempo onde a religião, que eu era uma autoridade eclesiástica, onde todos que tinham... Nós somos os menores. Porque no reino de Deus, na graça de Deus, o maior é aquele que serve. Todos aqui estamos no mesmo patamar, com os dons diferentes, mas para edificar a igreja, aqui não tem superioridade. Existe sim alguém que lidera, que conduz, que ministra, que ajusta, que ajuda, que coopera. Mas todos dentro dos seus dons, e entendendo que diante de Deus, todos nós somos irmãos, estamos debaixo da mesma graça, todos vivendo em um corpo, batizados com o mesmo Espírito. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Senti um arrepio aqui, será que é um anjo que passou aqui? Minha irmã, eu tive um sonho essa madrugada. Aí ela vai lá pro profeta Isaías, que profetizou em Zedequias: põe a tua casa em ordem, porque Deus me mostrou. E tu, se eu com esse cocó de fogo, com essa canela de fogo chegar, meu irmão, não vai acontecer nada. Porque quando eu era menino, eu pensava como menino, eu discorria como menino, eu falava como menino. Logo que eu cheguei a ser homem adulto, homem ali não está falando de crescimento biológico, mesmo porque Paulo não era mais uma criança. Paulo era um adulto perseguidor da igreja. Mas ele cresceu aqui, ó. A mente de Paulo evoluiu, ele foi renovado. É por isso que ele fala aos Romanos, capítulo 12: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo deixou de ser menino, ele cresceu, ele amadureceu. Olha lá, 12. Porque agora vemos por espelho, enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Paulo estava começando a aprender os mistérios de Deus. Paulo estava começando a aprender a graça de Deus. Paulo disse: eu estou vendo em parte, mas em breve eu vou ver tudo claramente. Paulo ainda estava se recuperando da cegueira. Era fases, irmão. Era fases, porque a minha vida de 16 anos nas igrejas não diz nada em relação ao que nós sabemos hoje. Porque é de fé em fé, de glória em glória, são fases. Paulo estava crescendo, caminhando e aprendendo, porque agora vemos por espelho enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então o conhecerei como também sou. Deus te conhece. Deus te conhece. E Paulo disse: eu conhecerei como também dele eu sou conhecido. Paulo não quer que você viva um Deus de mistério. Paulo não quer, o apóstolo Paulo não queria, melhor dizendo, e Jesus não quer que você viva um Deus misterioso, que você não sabe para onde vai, para onde vem, o que vai. Não, meu amado. O Evangelho quer que você entenda, compreenda que você está nas mãos do Todo-Poderoso. O Evangelho quer te iluminar, para que você entenda que você é um abençoado, salvo, perfeito em Jesus Cristo.
O Evangelho te faz entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Talvez o teu dia hoje não esteja sendo muito bom, mas você que ama Deus, tudo coopera para a tua vida, irmão. Próximo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Olha lá. Olha a mente de Paulo. Aquele que outrora pediu carta para perseguir a igreja. Agora ele recusa a carta. Aquele que pediu carta, agora ele recusa. Olha lá, olha lá. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Olha quem está falando isso. Paulo. Imagine se os irmãos lá de Corinto olham para ele e dizem: mas Paulo, você mesmo pediu carta aos sumos sacerdotes. Agora você está dizendo que eu não preciso de carta de Pedro para você. Você está me dizendo que eu não preciso de carta de Apolo para você. Paulo disse: não, não precisamos mais de carta. Mas por que, Paulo? Se você pedia carta. Mas eu era menino. Mas Paulo, você pedia carta de recomendação. Mas eu era criança. Mas agora eu cresci. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como de alguns, de carta de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? 2. Vós sois a nossa... A carta era a igreja. A carta já não era mais um papel escrito do pastor presidente. A sua carta de recomendação, meu amado, é a tua vida em Jesus Cristo. Não é aquilo, as referências que o teu ex-líder passou. Não, irmão, pode receber esse irmão, porque esse irmão, aleluia, esse irmão jejua, esse irmão é dizimista fiel. Não quero nada disso aqui. Alguém me ligou, se eu não me engano, do Rio de Janeiro: irmão, eu quero pregar essa graça. Mas como é que você faz para ter domínio sobre os membros? Eu falei: como assim? Não, você não tem lá um relatório de membros, onde você coloca lá o nome e tal, quem coopera? Eu falei: não, meu irmão, isso é coisa de religião. Não, irmão, eu quero pregar a graça, mas eu tenho que saber quantas pessoas congregam. Eu falei: não, vou fazer como Davi fez, e ser disciplinado por Deus. Nós somos chamados para ministrar o evangelho para toda criatura, todo mundo. Então eu não tenho pessoas, eu tenho irmãos que se unem a mim nesse chamado e nesse propósito. Mas eu tenho que ter a lista aqui, quem são, quem não são, quem faz, quem não faz, quanto tempo está aqui. Eu falei: não, meu irmão, no evangelho não tem isso. Vós sois a nossa carta, em nossos corações. Já está no meu coração aqui, ó. Eu sei com quem eu posso contar, eu sei com quem está comigo, eu sei com quem nos apoia, eu sei quem nos ajuda, e eu sei que vocês não estão aqui forçados a nada, vocês estão por amor. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos. Existe uma nuvem de testemunha, onde você passar, você é a mensagem da graça de Deus. Você é o outdoor de Jesus Cristo. Você é o bom perfume de Jesus Cristo. Todos vão olhar para você. Se você fizer boas obras, talvez ninguém vai dizer onde você se reúne. Mas se você falhar, errar, cair, congrega com aquele irmão lá na Itinga. Porque eles estão aí para nos acusar. Mas nós somos conhecidos. Cartas conhecidas e lidas por todos os homens. 3. Porque é manifesto que vós sois a carta de... Ou seja, Paulo recebia a carta dos homens para perseguir a carta de Cristo. Olha lá. Porque já é manifesto que vós sois o quê? Você é a carta de Cristo. Olha, interessante. Você é carta de Cristo. Nós chamamos você um abençoado, você é um predestinado, você é um eleito. Boa, gostei. Agora, Deus, eu também sou carta de Cristo. Você é carta de Cristo. Vós sois carta de Cristo, ministrada por nós, aqueles que ensinam, ministram a graça, e escrita
Não com tinta. Eu até ministro, mas eu não dou receita para ninguém. Porque você não é escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus. Não é com Jesus de Nazaré, é com Jesus Cristo ressuscitado. Você é a carta escrita com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, não é na lei, mas nas tábuas de carne do coração ou da tua mente. As leis do Espírito estão em você. Você sabe exatamente o que tem que fazer, irmão. Porque os homens dominam o povo de Deus. Passam receitas para o povo de Deus. Tem que fazer assim. Tem que andar assim na linha. Se você fizer 99 e não fizer 100, não presta. Nós não nos preocupamos com isso aqui. Ah, então a igreja é um povo que não tem compromisso. Ah, como temos compromisso? Mas temos que entender que se você não tiver compromisso com Deus, você vai ter compromisso comigo? Se você não tiver compromisso com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, você vai ter compromisso com a igreja? Como? Então, nós somos esta carta escrita pelo Espírito, no nosso entendimento. Então agora nós vamos ministrar aquilo que está em nós. Nós vamos dar o que nós temos. Crente que vive na promiscuidade, que vive na carnalidade, é porque ele só tem aquilo, irmão. Só tem aquilo. Eu já disse, digo sempre, você vai ser tratado da mesma forma. Eu não coopero nesse ministério com nada. Eu vou te tratar do mesmo jeito, porque você dá o que você tem e que você é. Próximo. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto, o cara descoberto. Não existe máscara na graça. Na lei, na religião tem máscara. Inventaram até a marcha para Jesus gospel. É porque tem vontade de ir pro carnaval. Aí diz que não pode. Aí vai. Como é? A festa junina, como é o nome? Quadrilha. Tem quadrilha evangélica? Tem, sim. Quadrilha evangélica, já não basta no Brasília, irmão? Arrastão gospel, tem tudo hoje. Tudo. Aí eles colocam o nome gospel para dizer que está passando uma crentice, uma santidade. Não é uma carne mesmo. É carne vai mesmo. Paulo não inventou nada disso para Timóteo ser crente. Paulo disse, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Hoje é retiro do carnaval para o jovem não sei para onde. É retiro do capeta não sei para onde. Ô irmão, quando você estiver na sua casa, é só você e Deus. Aliás, a tua vida é só você e Deus. Então não adianta eu tentar fugir das coisas, porque o mundo está aí oferecendo tudo. Nós é que temos que ter personalidade, caráter cristão e rejeitar as oferendas. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do... Somos o quê? Transformado de glória na mesma imagem como pelo Espírito do... Você não é transformado por jejum, você não é transformado por campanha, você não é transformado por dinheiro, você não é transformado por voto, você é transformado pelo Espírito. Se o Espírito não te transformar, ninguém te transforma. Mas há tanto tempo você ouve o Evangelho, nunca muda. É porque não estão ouvindo o Evangelho. E se está ouvindo e não muda, é porque não está dando atenção. Meus amados, o Evangelho da graça de Deus não é apenas uma palavra revelada onde nós dizemos, uau! Sabe por que vocês estão aqui? Porque vocês cresceram. Porque muitos aprenderam o Evangelho da graça, mas se tornaram criança. Que bom, eu já conheço que Deus
não habita em templos feitos por mão de homem, amém. Então o que eu quero estar com esse povo nessa manhã? Vai dormir. Não é pecado dormir não, vai dormir, vai descansar. Eu estou falando daqueles que desprezam momentos como este. Eu não estou dizendo que para você ser crente tem que estar aqui não. Crente é quem é Jesus. Mas eu estou dizendo que muitos nos criticam, e detalhe, muitos que já conhecem essa palavra. Critica porque você está aqui sentado, reunido como igreja. Critica porque você coopera. Critica porque você traz o cafezinho. Critica porque você toma o cafezinho. Critica por causa do ventilador. Critica por causa daquilo. Critica, mas não fazem nada. Eu não preciso dar dízimo porque na graça não existe dízimo. Não. Pega o teu dízimo, transforma em cesta básica e dê ao pobre. Falam, mas não fazem. Hipocrisia. Como eu falei, não estou generalizando. Mas a maioria usa da liberdade para dar ocasião à carne. Conversa fiada. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, irmão. De fé em fé. Na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha lá, Paulo está crescendo. O chamado é este, crescer na graça e no conhecimento, irmão. Deus não chamou você para estar estatizado. Deus chamou você para avançar, para crescer. Paulo estava crescendo, Paulo estava desenvolvendo e descobrindo os mistérios que estavam ocultos em Deus. Filipenses 3,7. Mas o que para mim era ganho, o que era ganho para Paulo? Ser um fariseu, circuncidado, se vangloriava, andava com os sacerdotes, aprendeu aos pés de Gamaliel. Então Paulo, ele se vangloriava dessas coisas. Era o ganho de Paulo. Mas para mim o que era ganho, reputei por perda. Por quem? Por Cristo. 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri. Quando nós abrimos mão de algo, a gente sofre, irmão. Pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória ou como esterco, para que eu possa ganhar. E o outro versículo vai dizer, ser achado nele. Paulo disse, eu considerei tudo por perda. Considerei tudo como escória, como refúgio, como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Porque eu cresci. Tem mais? Gálatas capítulo 1, versículo 11. Paulo está crescendo. Paulo evoluiu. Paulo agora não é mais o Paulo de Atos, capítulo 9. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, qual foi o evangelho que foi anunciado por Paulo? O evangelho da graça de Deus, do Cristo ressurreto. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. 12. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de quem? Paulo não aprendeu o evangelho de Pedro, Paulo não aprendeu o evangelho de Tiago, Paulo não aprendeu o evangelho de homens, porque evangelho de homens é isso que existe hoje aí fora. Você está aqui aprendendo o evangelho revelado por Jesus Cristo nosso Senhor. Nem está aprendendo de mim porque eu não tenho evangelho. Posso ser esse canal aqui, essa direção aqui. Mas você está aprendendo, como Paulo aprendeu, nós estamos aprendendo o evangelho que por revelação Jesus Cristo manifestou aos nossos corações. Amém? Ele é digno. Tem mais? Vamos lá. 2 Coríntios 12, 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo disse, eu poderia até me gloriar, porque eu tenho conhecimento. Paulo disse, oxe, fala como baiano tradicional, né? Se eu quisesse me gloriar, eu tenho do que me gloriar. 7. E para que não me exaltasse
pela excelência das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me... Paulo recebeu tanta revelação de Deus, mas tanta sabedoria, que Deus colocou um espinho na carne, que Paulo chama de mensageiro de Satanás. Para quê, irmão? Para bater em Paulo. Era uma pessoa específica? Não. Eram situações decorrentes na vida de Paulo. Naufrágio, perseguição, e desce do cesto do muro, e é apedrejado, e é isso, e é aquilo. Uma cobra pica sua mão, e lá vai, e Paulo vem. E era uma confusão na vida de Paulo. Era um espinho na carne de Paulo. Alexandre, chamado Latoeiro, Alexandre o Latoeiro, perseguia Paulo. Paulo manda Timóteo ter cuidado dele. Ele resistiu à palavra de Paulo. Então, os falsos irmãos judeus perseguiam Paulo. Era o espinho que Paulo carregava por causa desse evangelho, irmão. Todos nós vamos carregar um espinho na nossa carne por causa desta palavra. O tio não vai concordar, o pai não vai aceitar, a esposa não vai querer, o marido não vai aceitar, o filho vai discordar, e é seita, e é heresia, é salvação de Deus para quem crê. E ele disse que ele orou 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho. Deus disse, ó, se eu tirar o espinho, tu se exalta. Porque ele disse que o mensageiro de Satanás foi posto para bater nele, para que ele não se exaltasse. Então, ele se exaltava na lei. O sistema religioso é que fazia você se exaltar. Eu sou obreiro há 25 anos aqui, aleluia. O demônio se manifesta aí, irmão. O pastor toca a mão, o demônio fica. Mas quando eu faço, o demônio cai. Na graça de Deus. Aqui não é para ninguém se gloriar. Aqui é para nós servirmos. E muito obrigado pelos meus irmãos que estão servindo aí, ligados em tudo aí, amém? Esse é o nosso chamado. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. O meu espírito está perfeito, o teu espírito está perfeito, mas a nossa carne é fraca. Por isso que a gente tem que ter cuidado com ela, né? É o nosso maior inimigo, ela é tendenciosa ao erro. Enganoso é o coração do homem. Por acaso Jeremias está falando do órgão que bombeia o sangue? Claro que não, né, irmão? Enganoso é o coração do homem, corrupto, desesperadamente, mais do que tudo. Jeremias está falando de uma natureza humana. Não é coração, órgão, não tem nada a ver. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Olha, Paulo, baixa a bola. Olha, Elcio, olha, irmão Hilton, olha, irmão, você não está recebendo essa palavra para chegar agora e ficar pisando nos nossos irmãos do sistema, não. Você está recebendo esta palavra para amar agora muito mais. Mesmo eles te perseguindo. E eu não estou falando isso por hipocrisia, porque minha esposa me conhece. E nós conversávamos isso hoje. Quantos irmãos chegaram e disseram, não concordo com isso, não quero ficar aqui, eu não aceito. E a gente pega, abraça, carrega no colo, ajuda se for preciso, porque nós sabemos que nós somos de Deus e não dos homens. Próximo. É para não se exaltar, porque se exaltar, aí o espinho que está do lado começa... E que espinho é esse, irmão? Eu não sei, cada um tem o seu. Cada um tem o seu e sabe, como dizia minha avó, sabe onde o calo aperta. Ah, irmão, então é disciplina de Deus? Eu não sei, você que sabe. A gente colhe o que a gente planta. Não sei. Eu não sou pregador de condenação, que o sistema é assim. Ficou desempregado, irmão, é porque não está isso, não está aquilo. É porque não está cooperando, é porque não está dizimando. Não, irmão. Todos nós sabemos de situações que acontecem nas nossas vidas. Natural, estamos de um corpo de carne. E todos nós temos consciência de quando alguma coisa acontece, que nós sabemos que é o Espírito Santo cuidando, ajeitando, ajustando, um espinhozinho na carne ali, para nos educar, para nos moldar, para nos preparar para as coisas melhores. Olha lá. Por isso, Efésios capítulo 3, versículo 4. Por isso, quando lerdes, quando o quê? É para ler a palavra, irmão. É para ler a palavra, irmão.
É para ler, é para examinar as escrituras. Se eu não ler, se eu não examinar, eu vou ser levado por vento de doutrina. O homem fala, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a igreja, amém. Mas nem leu, nem conferiu na Bíblia. Por isso que os bereanos, Paulo falando, né, que Paulo não tinha uma Bíblia naquele tempo, Paulo falando e eles conferindo lá nos pergaminhos, claro, Paulo falava pelos pergaminhos antigos. Então, Paulo falando e eles conferindo lá nos pergaminhos para ver se o que Paulo estava falando estava batendo. Hoje não, o povo vai para a igreja, nem leva a Bíblia. Tudo bem que tem Bíblia no aparelho, celular, claro. Tecnologia, né, para o nosso... Sabendo usar é bom. Então, e outra coisa, quem não quiser trazer Bíblia pode usar no celular, viu? Porque nós éramos de um lugar que o homem ficava doido quando via alguém com o celular aberto. Não, irmão. Então, Paulo disse, por isso, quando lerdes, podeis perceber a mim o quê? Compreensão do mistério o mistério revelado. Paulo disse, se você ler, trocando por miúdos, se você ler as epístolas de Paulo com atenção, você vai perceber o que nós estamos pregando nessa manhã. O Espírito Santo vai iluminar o teu entendimento. Por isso, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Próximo. 5. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Paulo recebeu a revelação e agora ele está passando a revelação. Mas ele não atribui a ele a revelação. Ele atribui ao Espírito. Foi Deus que revelou. Próximo. 6. A saber, que os gentios, porque lá só os judeus achavam que eram salvos, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo. Só existe um corpo, uma igreja. E participantes da promessa o Evangelho mostra que você é herdeiro da graça de Deus. Você é herdeiro do reino de Deus. E isso antes era o quê? Mistério, ninguém sabia. Só o Evangelho revela. O chamado de Paulo revela o mistério. Olha lá. 7. Do qual fui, Paulo está dizendo, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu... Segundo a operação do poder de Deus, foi dado o dom da graça de Deus, e ele foi feito ministro para anunciar. Pedro recebeu? Não. Tiago recebeu? Não. João recebeu? Não. Paulo recebeu, e esta é a palavra da igreja. Do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus presente, que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Me foi dado, não foi eu que paguei para ter. Não foi eu que paguei o preço. O abençoado entrou aqui na quarta-feira para assistir nossa reunião, olhou assim para o ministério e disse, ei, irmão, aqui você paga o preço, né? Que ele viu aqui, você paga o preço, né, irmão? Muita oração, muito jejum. Eu falei, não, irmão, eu confio na graça de Deus. Não, eu oro. Não, eu cuido daquilo que eu posso cuidar. Mas o ministério não está na minha mão. O ministério é de Cristo. É segundo o poder dele, que opera em nós. Aí ele ficou assim sem entender. Mas enfim, vamos lá. 8. A mim, olha lá, o maior. É o mínimo, é o menor. A mim, o mínimo de todos os santos, ou o menor. É por isso que Paulo, que chamava Saulo, depois ele é chamado de Paulo. Olha, o nome de Paulo não mudou não, viu gente? O nome dele era Paulo e mudou, era Saulo e mudou para Paulo. Não, é porque, se eu não me engano, em hebraico chamava-se Saulo, mas no grego moderno chamava Paulo. E ele usou mais esse nome Paulo, que quer dizer menor, pequeno, ou pequeno, alguma coisa assim. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis. As riquezas do Evangelho são incompreensíveis. Tem gente que não compreende. É muita riqueza. É muita sabedoria de Deus, irmão. Meu irmão, se sintam privilegiados. Guarda essa palavra no teu espírito, irmão.
Não é para se exaltar, não é para se ufanar, não. Mas você coloca hoje, com 2 meses se reunindo aqui, você coloca qualquer teólogo no bolso. Eles ficam sem argumento, porque não tem Bíblia. Não tem conhecimento, porque as riquezas insondáveis de Cristo nos foi otorgada. Está em você. 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Eu preciso agora levar esta palavra, propagar. Você é um dispenseiro da graça de Deus. Um embaixador do reino de Deus. Embaixatriz, embaixadora também. É interessante esse tema. Embaixatriz é a mulher do embaixador, mas você também pode ser embaixadora, porque você pode estar nessa função também de propagar essa palavra. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto e escondido. Era lá que era Deus de mistério. Hoje nós vemos aí, Deus de mistério. Deus não é Deus de mistério. A palavra da revelação chegou. É de mistério para aqueles que não conhecem o evangelho pregado por Paulo. Do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus. 10. E agora, Paulo? Para que agora? Pelo quê? Não é por mim. Ou, eu sou templo do Espírito. Eu não sou igreja. Igreja é a totalidade dos filhos de Deus, tanto judeu como gentios. Igreja é espiritual, ou seja, são os filhos de Deus que foram salvos e reconciliados na cruz. Individualmente eu não sou igreja. Em breve nós vamos trazer essa palavra aqui. Deus não habita em templos feitos por mão de homem, então eu não quero compromisso com a igreja. Porque eu sou igreja, eu não sou igreja. Eu sou templo do Espírito. Juntos formamos a igreja de Deus. E é pela igreja, não é por mim. Para quê? Para que eu não venha me exaltar. E pela igreja, a multiforme, muitas formas de sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e das potestades nos céus. Os céus será testemunha deste evangelho que a igreja irá anunciar na terra. Deus, a criação celeste está de olho na igreja. O que é que a igreja faz? Onde é que a igreja anda? O que é que a igreja anuncia? Porque este é o propósito da igreja na terra. Próximo. Efésios capítulo 1, versículo 16, estamos encerrando. Disse Paulo: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo diz: eu estou orando por vocês. Para quê, Paulo? Você está orando para receber um emprego, Paulo? Paulo, ore por mim aí que eu estou com a dorzinha aqui na perna e eu quero ser curado. Paulo tinha outros motivos para orar pela igreja. Olha lá, 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Deus quer que você tenha sabedoria e tenha revelação dele para a tua vida. 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua. Você tem riqueza, você tem herança de Deus. Você não é um filho abandonado, rejeitado. Tu és um abençoado, cheio de riqueza, que pelo evangelho você vai descobrir. Próximo. Colossenses 2,14. E digo isto, Paulo orava, pedia para que Deus revelasse. Para quê, Paulo? E digo isto, não, Colossenses 2,4. Colossenses 2,4. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Que ninguém te engane. 8. Colossenses 2,8. Tende cuidado, tome cuidado, para que ninguém vos faça presa sua. Para que ninguém te escravize, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de quem? Dos homens, segundo os rudimentos e não segundo Cristo. Tome cuidado,
para que ninguém te engane. Sabedoria de homem, tradição dos homens, tradição religiosa. Mas Ele quer que você esteja direcionado na sabedoria de Cristo. 18, Colossenses 2:18. Ninguém vos domine ao seu bel prazer. Não se deixe ser dominado. Permaneça firme na liberdade com que Cristo vos libertou. Não vos torneis a colocar de novo debaixo de jugo de escravidão. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão. Tome cuidado, não deixe ninguém te dominar, porque a carnalidade, inchado na sua carnal compreensão. Esse que Deus disse, que Deus me mostrou, que Deus está revelando. Cuidado, irmão. Fique com o que a palavra diz. Próximo. Colossenses 1:24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é o corpo é o quê? Nessa manhã estão dando aí um pedaço de pão dizendo que é o corpo de Cristo. Mas o Evangelho diz que o corpo de Cristo é a igreja. Próximo. 25. Da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. 26. O mistério que esteve oculto de todos os tempos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. 27. Aos quais, não é todo mundo, viu, irmão? Deus vai revelar essa palavra para todos. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória dele entre os gentios, que é Cristo, pois a esperança. Graça e paz. Palavra para o teu Espírito.